que o mau uso da inteligência artificial, ele está reduzindo algumas interações cerebrais, né? As pessoas não conseguem discorrer sobre assuntos por algumas horas, né? Falou de alguns gestores que usam IA para fazer pareceres fantásticos, mas aí falta inteligência de mercado e inteligência emocional para lidar com tudo isso que a IA entrega para ele. Trazer a inteligência artificial não pode ser o que vai sustentar o teu trabalho, porque não adianta tu trazer um relatório fantástico que ele fez lá e tu não saber apresentar e fazer análise de dados, né? Tu não vai conseguir, de fato, gerar credibilidade em relação a isso. Muitos ainda acham que a função da sindicatura, o exercício de um síndico, é o exercício daquela pessoa que tem que fazer tudo. Pelo contrário, ele é a pessoa que precisa ter o máximo de conhecimento possível para poder delegar o máximo de funções possíveis. Foi feito 2 grupos. E um grupo, ó, você pode usar a chave de GPT, você não pode usar a chave de GPT, por exemplo. Aquele grupo que usava, as interações cerebrais foram menores. E o pior, a pessoa não sabia repetir o que ela havia escrito. Manda o mercado condominial. Cada episódio terá 30 minutos de bate-papo com especialistas e entre um tema e outro, com um intervalo de 10 minutos para vocês compartilharem o link e se prepararem para a próxima conversa. E para abrir essa rodada, o tema não podia ser outro. A importância das 3 inteligências: inteligência artificial, inteligência emocional e inteligência de mercado, que é o tema do nosso Porter Summit 2025. Vamos discutir como equilibrar tecnologia, empatia e estratégia para construir gestões mais humanas, inteligências e sustentáveis. Eu sou Guilherme Ansanello, gerente comercial da Porter, e hoje eu recebo aqui para falar conosco a Cristiane Olson. Ela é sócia-diretora nas empresas Meu Financeiro Digital, BPO Financeiro Império Mais Que Síndicos, empresa de sindicatura profissional, empresária e consultora com mais de 35 anos de experiências em empresas de serviços, com atuação em empresas líderes de mercado imobiliário, gestão nas áreas de qualidade, Customer Success, RH, administrativo, Contact Center, comercial, gestão de condomínio e locações. Tem aqui também o Léo Mascarenhas, especialista na implantação de sistemas, com mais de 30 anos de experiências em grandes empresas de inovação. Desde 2014 atua em condomínios na melhoria de performance da operação e gestão por indicadores. Participação em mais de 1.000 projetos em condomínios pelo país. Síndico 5 estrelas Gabor, certificado pela Fundação Vanzolini. Magic Leader da Disney, participou da primeira turma lá em Orlando com o Odilei. Conselheiro benemérito do Clube Atlético Mineiro. Cofundador do movimento Trem de Síndicos em Belo Horizonte e sócio da Nextim, plataforma digital. Tem aqui também o Vinícius da iCran, administrador, diretor da iCran, atuante na sindicatura de forma profissional desde 2025, vice-presidente da Adense em Goiás, sócio Informa, criador de conteúdo e também Magic Leader da Disney junto com o Odilei. Pessoal, que time de peso! E também nas horas vagas embaixadores da Porter. Fantástico, sejam bem-vindos a esse primeiro episódio e vamos começar porque a gente tem um tempo curto e vamos falar do nosso tema fantástico. Como a inteligência artificial está ajudando síndicos e administradoras a tomarem decisões melhores, com base em dados e não apenas em intuição? Ô Vini, eu acho que tu pode começar falando desse assunto. Claro. Galera, prazer estar aqui compartilhando aqui com vocês nessa mesa de peso aqui, só gente que eu admiro. Pô, essa questão da inteligência artificial, ela tem trazido aí, no começo a gente ficou muito preocupado, né? Como que seria isso? Até que ponto essa inteligência artificial estaria auxiliando realmente a gente? O que ela estaria buscando dentro do ensinamento que ela recebe para poder compartilhar essas informações com a gente? Com o tempo a gente começou a descobrir coisas simples, começamos a jogar ali, né, nos chat GPT da vida para identificar o que ela conseguiria trazer para nós e de repente a gente descobriu que é um universo gigantesco de informações ali, muito rápido, né? De contrapartida, ela também
faz com que outras pessoas que não sejam da área condominial comecem também a se identificar com algumas coisas. Eu lembro muito bem no começo, que começou a sair essa questão da inteligência artificial, a gente colocava algumas informações em grupos de informativo, de WhatsApp, aí o morador já vinha aquele questionamento, mas, gente, esse cara nunca perguntou nada, nunca interagiu com nada, como que ele trouxe essa informação desse jeito? E isso foi gerando uma conexão. Então, claro, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com a inteligência artificial também, no sentido de que as informações, às vezes, nem sempre são as que realmente a gente precisa receber e compartilhar, mas que tem ajudado muito. Então, hoje em dia, eu vejo, né, a área da sindicatura, a área de administração condominial, ela tem utilizado a inteligência artificial para trazer bons informativos, contextos ali mais engajados. Às vezes a gente, no decorrer ou no calor de uma emoção, montava um comunicado muito rápido, disparava, e hoje você monta o comunicado, compartilha lá na inteligência artificial e ela te dá um resultado mais concreto, mais fácil de identificar. E à medida como você vai conversando com ela, vai interagindo, precisa de um comunicado para passar para o morador, mas que o morador não sabe nada. Parece que ela faz um desenho escrito em cima daquilo. Ô, Vini, eu acho fantástico o que você falou, porque na gestão condominial ainda existe resistência à tecnologia. Muita. Como vocês acham que a gente consegue equilibrar o avanço da IA, como o Vini acabou de falar, com a importância da inteligência emocional nas relações humanas do condomínio? Porque, por um lado, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Como que a gente consegue equilibrar isso? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? Uma baita responsabilidade, a única menina, 50 a mais. Então, assim, com a galera que está aí voando, eu vejo que a inteligência artificial ela é o recurso mais poderoso que veio exatamente para auxiliar nas relações. Não que ela vá fazer isso. Tanto na empresa que eu tenho na área que é de tech, que é o meu financeiro digital, que se sustenta em cima da tecnologia, quanto na sindicatura, que é super operacional, eu vejo que a inteligência artificial ela diminui o tempo que a gente gastava em cima de tarefas que não são necessárias. Então, tu começa a fazer apresentações usando ela, tu cria os prompts que ela vai lá e vê rapidamente a convenção, o item, só que aí tu consegue te dedicar a relacionamento, a inteligência emocional que nunca se precisou tanto quanto hoje, né? A gente, no dia a dia, vê como as pessoas estão imediatistas dentro da sindicatura, as pessoas não querem esperar um minuto para ter uma resposta, o problema delas é o mais importante do mundo, ela já põe no grupo do WhatsApp, e aí a inteligência emocional, tu tem mais tempo para te dedicar a isso, né? A equilibrar teu time, a criar processos de suporte, para que tu consiga atender essa necessidade, usando a inteligência artificial para tirar da frente aquilo que é operacional. Claro que precisa ter cuidado, a gente tem que verificar, mas eu não tenho dúvida que nunca se precisou tanto de inteligência emocional. E um detalhe muito importante, tocando nesse assunto da inteligência emocional, que hoje é o maior desafio de quem está à frente da sindicatura, né? Esses dias eu falei recentemente numa palestra que muitos falam, né? A profissão do momento, é a profissão da hora, está só em crescimento, cada vez mais empreendimentos, mais condomínios. Só que é um movimento para poucos entrar e para muito poucos permanecer, porque a inteligência emocional está pegando muito nas pessoas e a gente tem visto, às vezes algumas pessoas falam assim, qual síndico já não tomou um remedinho? Não, eu nunca tomei um remedinho e pretendo não tomar. Então a gente precisa ter realmente essa inteligência emocional muito ligada, muito forte a todo momento e toda ação que vai tomar dentro do condomínio, porque hoje é um desafio muito grande. Tem um ponto muito importante, e todo condomínio, a maioria deles tem elevador. O Léo, ele estava falando comigo um pouco antes sobre uma pesquisa do MIT, muito importante, sobre que o mau uso da inteligência artificial, ele está reduzindo algumas interações cerebrais, né? As pessoas não conseguem discorrer sobre assuntos por algumas horas, né? Falou de alguns gestores que usam o IA para fazer pareceres fantásticos, mas aí falta inteligência de mercado e inteligência emocional para lidar com tudo isso que a IA entrega para ele. Eu achei bem interessante, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, Léo. Primeiramente, um prazer estar aqui no maior e melhor evento de Tá lindo, né? do Brasil.
que mostra uma inflexão muito grande. Agora o negócio é sério. Ser síndico não é mais para qualquer um, não é para todo mundo. É para quem de fato se prepara para isso. A inteligência artificial, gente, é mais uma das tecnologias disruptivas que a gente tem. Nós já vivemos muita coisa. O Google foi uma dessas, o fax, o telex. Então nós estamos vivendo mais uma. E a inteligência artificial é da década de 50. E tem vários pais. Um dos pais é Alan Turing, que trouxe os estudiosos. Quem nos mostrou a inteligência artificial foi o ChatGPT, a Thomson Altman, que foi desbancada agora, mas foi a tecnologia que atingiu 1 milhão de pessoas mais rápido. Mas tem que haver um equilíbrio. Sobre a pesquisa, foi feito 2 grupos. E um grupo, você pode usar a ChatGPT, você não pode usar a ChatGPT, por exemplo. Aquele grupo que usava, as interações cerebrais foram menores. E o pior, a pessoa não sabia repetir o que ela havia escrito. E isso é muito perigoso, porque tornou todo mundo especialista. Eu posso falar sobre elevadores, fazer uma descrição exata da movimentação de um elevador, mas 2 horas depois, o cara, aquele assunto que você escreveu, eu não sabia mais o que fazer. Então isso é muito perigoso. O importante de tudo é que se encontre o equilíbrio. E por fim, gente, inteligências artificiais que existem no mercado já são várias. Existem as que têm ética e as que não têm ética. E é tudo ainda um aprendizado. Eu já vi advogado sendo chamado a atenção para o juiz porque ele inventou uma jurisprudência. Pessoal, cuidado. É lindo, mas cuidado. Sim, fala, Cris. Eu acho um ponto que tu trouxe que é super relevante é o quanto isso pode dar uma lobotomia nas pessoas, né? Elas vão perdendo a sua capacidade de raciocinar. E quando a gente fala no mercado condominial, ele necessariamente é um mercado de relacionamento, de relações, porque nesse ecossistema administrador, a sindicatura, nós estamos tratando da relação de uma comunidade. Então, a capacidade de fazer a leitura, de fazer a interpretação, ela é necessária o tempo todo. Eu vejo, sim, as pessoas adoecerem muito mais, e aí tu trouxe esse tempo do fax, né, de várias mudanças. E eu vejo quanto a gente precisa investir, continuar investindo em capacitação, treinar as pessoas para pensar, então sentar, conversar, explicar, educar, e é isso a inteligência artificial não vai te dar, ela te dá a resposta, mas ela não te dá o caminho. E também enxergo o quanto é importante a gente cuidar das pessoas. Nós lá, por exemplo, nós pagamos uma estrutura de uma psicóloga para dar suporte para o time, para ele poder fazer frente a este momento. Mas tu precisa ter capacidade de julgar o que é inteligência artificial. Eu uso bastante, eu gosto bastante, mas vira e mexe ele me entrega coisas absurdas. Opa, não é isso daqui. Então, acho que trazer a inteligência artificial não pode ser o que vai sustentar o teu trabalho, porque não adianta tu trazer um relatório fantástico que ele fez lá e tu não saber apresentar e fazer análise de dados, né? Tu não vai conseguir, de fato, gerar credibilidade em relação a isso. E é muito importante porque tá claro que para usar a inteligência artificial a gente precisa de inteligência emocional. E é um tema antigo, inteligência emocional, mas acho que nunca foi tão atual. A gente está acordando para isso. Toda essa tecnologia precisa de muita inteligência emocional. E a gente precisa dela para tentar evitar conflitos dentro do condomínio, né? E na convivência do síndico, que vai falar com o morador, com o prestador de serviço, com um monte de gente, Cris, como que tu consegue aplicar a inteligência emocional com esse monte de tecnologia que a gente tem hoje? Primeiro, tu precisa estar próximo das pessoas, né? E eu entendo que é bem isso, assim, a camada que tu usa das inteligências, elas vêm para trazer informação e para tirar da frente aquilo que é superficial, mas ainda a proximidade, tu te envolver verdadeiramente com aquelas comunidades, e eu trabalho com um time grande, tu dar o suporte para as pessoas, mais do que nunca elas precisam se sentir acolhidas, direcionadas, né, e cuidadas. Então,
nunca se fez tão necessário pessoas no momento que a gente tem tanta tecnologia. E essa inteligência, ela chega na inteligência de mercado, né? Porque isso é o que vai separar muito o joio do trigo. É a capacidade, sim, de tu estar atento a tudo que está sendo trazido de novidades e de inovações e de várias frentes, mas tu continuar entendendo que no fim do dia nosso negócio são pessoas. Aqui está a prova que nosso negócio são pessoas, né? Eu acho muito importante tu falar, quando a gente fala de mercado, e hoje a função de síndico profissional precisa de ter muita inteligência de mercado. E o que diferencia um síndico tecnicamente preparado de um líder emocionalmente inteligente? Acho que o Vini consegue falar um pouquinho sobre isso, o Léo também, porque juntando os dois, a gente precisa de inteligência de mercado para atuar no mercado condominial, assim como vocês fazem. Acaba que a função da sindicatura é uma função de liderança. Muitos ainda acham que a função da sindicatura, o exercício de um síndico, é o exercício daquela pessoa que tem que fazer tudo. Pelo contrário, ele é a pessoa que precisa ter o máximo de conhecimento possível para poder delegar o máximo de funções possíveis. E dentro disso, nesse espírito da liderança que vem dentro desse processo, a inteligência artificial ajuda bastante em moldar essas questões, em moldar essas rotinas. A inteligência emocional, ela precisa estar muito bem trabalhada ali em todo o processo. De contrapartida, é algo que precisa ser moldado na sociedade para que o mercado, o cliente, né, o condômino, ele entenda, não é o síndico que tem que fazer tudo. O síndico não é aquela pessoa que tem que ele olhar a caixa d'água, ele ficar verificando se a limpeza foi feita. Ele não é o cara que tem que ficar vendo se as contas estão todas em dias. Ele é o cara do processo, ele é a pessoa que está ali à frente de todo aquele processo de liderança. E isso traz essa conexão. Essa conexão precisa estar muito bem integrada e sempre com muito cuidado, como a Cris comentou, porque às vezes a inteligência artificial ela traz coisas totalmente fora da realidade. Costumo dizer o seguinte, perguntaram uma vez pra gente, acha que a inteligência artificial ela vai substituir o síndico, ela vai mudar? Eu sempre falo o seguinte, não porque ela é lógica. E a gente da sindicatura, a gente nem sempre é lógico. Cada ação tem uma reação, uma forma determinada de conduzir. Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido. O Léo, eu acho que ele lida muito, já trabalhou muito com sistema, com tecnologia, atua na área condominial. E também é um empresário, então ele está surfando nas três inteligências o tempo todo. Eu acho que ele consegue complementar um pouquinho, falar um pouco disso pra gente. Guilherme, a bem da verdade que nós estamos numa overdose de tecnologia e que trouxe às pessoas um imediatismo muito grande. E nós temos que saber usar essas ferramentas. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte, o WhatsApp, gente, é mensagem instantânea. Quem respondeu fica ansioso pela resposta na hora, e às vezes não é assim. Nós falamos muito aqui, o Vinícius falou sobre remédios, sobre saúde mental. Saiu uma pesquisa do Síndico.net que 1/3 dos síndicos já toma um remédio controlado. E quando eu vi essa pesquisa, eu pensei, é claro, 2/3 não tem tempo de ir ou na farmácia ou no médico. Então nós temos que encontrar mais uma vez o equilíbrio e, principalmente, nós temos que aprender a fazer o gerenciamento das expectativas. Com o fornecedor, com o condômino, as suas solicitações serão respondidas em até 8 horas úteis. E é claro, nós vamos dividir ali o que é urgente e o que não é urgente. E para finalizar essa minha parte, é muito importante que todos os papéis estejam muito bem definidos dentro de um condomínio. Morador é morador, prestador de serviço é prestador de serviço, e todos eles agindo em prol de uma coisa mais fantástica. A valorização das pessoas, a valorização do espaço e o bom convívio. Nós vendemos bom convívio. Ô, Cris, o que ele falou é importantíssimo. E, assim, para fazer tudo isso, tem uma administradora lá atrás, né? E qual é o papel das administradoras e dos síndicos para conseguir desenvolver todas essas três inteligências? Porque a gente está falando de uma comunidade, de um ecossistema. A gente tem trabalhadores, a gente tem moradores. Na tua opinião, como que a gente consegue lidar com tudo isso? Um ponto que eu acho que traz muito claro, hoje a gente vive uma polarização até nisso, né? Tem empresas que estão correndo
e colocando toda a sua estratégia. E quando eu estou falando de empresa, eu estou falando tanto de sindicatura quanto administradoras. Tudo vai ser digital, toda a tecnologia, e outras empresas, não, eu ainda olho no olho, eu sou analógico, tá tudo aqui. Para mim é exatamente a questão do equilíbrio, né? É tu conseguir entender que tu não vai conseguir ter inteligência de mercado e permanecer se tu não trouxer tecnologia, mas saber que esse negócio, esse bicho, que é um bicho que não é qualquer um que consegue domar, que é condomínio, ele só vai funcionar se a gente também continuar olhando olho no olho e entendendo que é bem isso. A gente não consegue botar numa cartilha, porque condomínio é um bicho vivo que a gente tem que saber como lidar. E ela falou uma questão tão interessante, porque muitas pessoas acham que o condomínio é um prédio ou um monte de casas cercadas por um muro, né? E que na verdade nunca foi. Tá tudo ali, mas tudo são sistemas vivos. Equipamentos em funcionamento, equipamentos que precisam de pessoas para monitorar, equipamentos que têm auxílio da inteligência artificial para ajudar no monitoramento, e principalmente as pessoas que vivem e convivem ali dentro. Então, muitos ainda acham que um condomínio é uma construção, um monte de tijolo e cimento e pintura que vive, que dá conta de ser gerido. Pelo contrário, se não tiver as pessoas que não são lógicas lá dentro, as coisas não funcionam. A experiência aqui está sendo fantástica, gente. Tá rolando a plenária, o estúdio de vidro, um monte de gente tirando foto, dando tchau pra gente. Haja inteligência emocional, porque pra gente se perder nessa conversa. E quando, Vini, olhando para o futuro dos condomínios, na tua opinião, tu acabou de falar que é muito além de um prédio, né? Qual dessas três inteligências, artificial, emocional, de mercado, tem de ser o maior diferencial competitivo, na tua opinião? Olha, é muito difícil, na atualidade, nos dias que a gente está vivendo, a gente ter algumas delas em mais destaque. Eu acho que as três se complementam. Quem vai estar em destaque com relação a isso, seja a empresa de sindicatura, seja um prestador de serviço, seja administradora, eu enxergo que vai estar em mais destaque aquela empresa, aquele grupo de pessoas que conseguir balancear muito bem essas três inteligências. A Cris falou uma questão aqui bem legal, que de um tempo para cá eu venho ouvindo muito da Dayana, da minha esposa, tudo é uma questão de equilíbrio. Não adianta você ter muita inteligência artificial, ou você ter muita inteligência emocional, ou muita inteligência de mercado, que as coisas vão se perder. Então, esse equilíbrio das três inteligências, e até outras que vão surgir, ou que já existem, a gente ainda não percebe, mas elas precisam estar muito bem equilibradas, porque se você for muito bem equilibrado emocionalmente, as pessoas te engolem. Sim. No WhatsApp da vida, por exemplo. Se você usa muita inteligência artificial, logo se percebe, porque você vê tudo muito robotizado, tudo muito mecânico, não tem uma humanização ali naquela palavra, né? Porque acaba que as palavras têm uma parte humanizada. E a inteligência de mercado, às vezes você fica só ali buscando alguma alternativa, mas não enxergando o que está acontecendo no hoje para você moldar e melhorar isso, você vai ficar perdido. Então, é um equilíbrio total das três, e quem tiver as três muito bem equilibrado, de forma humanizada, quem tiver isso aí vai sair na frente. Ô, Leão, tu trabalha muito com tecnologia e esse equilíbrio, como a gente já tinha falado, o que o Vini falou é fantástico. Como tu aplica isso nas tuas empresas, no teu dia a dia? Pode responder em mineirês? Pode sim. Eu acho que a tecnologia, ela tem que saber onde eu tô e para onde eu vou. Onde eu tô, onde eu estou agora, qual o ambiente que eu estou fazendo e para onde eu desejo ir. E tudo isso se faz com indicadores, com inteligência de mercado. E não podemos deixar de esquecer que a informação, ela tem que ter três atributos. O primeiro atributo, ela ser verdadeira. Segundo, ela estar disponível. Não adianta nada eu ter todo um relatório que está na gaveta do meu supervisor, não sei aonde. E a terceira, e talvez a mais importante, é o que eu vou fazer com este dado? O que esse dado está me falando? Qual que é o histórico desse dado? Então, a partir do momento que eu tenho essa inteligência para ter essas informações, eu vou ter que ter
a capacidade de projetar o que eu vou fazer, porque se o dado que eu tiver não servir para nada, melhor não ter o custo de tê-lo. E por fim, a grande diferença de nós humanos para toda essa inteligência é que nós temos a capacidade de sonhar. E o que nós estamos vendo aqui hoje foi o sonho de uma, duas, três pessoas para vamos fazer o maior evento condomínio do país. Quer dizer, inteligência artificial nenhuma vai fazer isso. Nenhuma. Então, temos a capacidade de interpretar os dados e colocar a estratégia, porque todos nós sempre dá resultado no final do dia. Sim, sim. Quando a gente fala de estratégia, a Cris, ela tem porque ela atua também com RH, ela atua com CS, ela atua com liderança e atua com gestão condominial. Então, equilibrar tudo isso no teu dia a dia, equilibrar essas inteligências não deve ser fácil. Fala um pouquinho, Cris. Na verdade, como tu amanhece e anoitece, é sobre pessoas, né? Se tu vai usar a estratégia de RH, se tu vai estar lá acompanhando uma vistoria, se está numa assembleia, sempre é sobre pessoas, tudo isso aqui é sobre pessoas, né? É como tu usa recurso, conhecimento, e aí tu transforma tudo isso em capacidade de interagir positivamente. Então, quando a gente fala por exemplo, de gestão de pessoas, de RH, de recursos humanos, nada mais é do que tu construir e sustentar políticas que vão dar subsídio para as pessoas fazerem o que elas precisam fazer. Mas se tu precisa, eu tenho também a Meu Financeiro Digital, que é uma empresa BPO financeiro. Só que é isso. Dados precisam também de pessoas que os ajudem a interpretar, e eu vejo negócios de empreendedores que cresceram e não sabem interpretar seus números. E aí precisam de pessoas para ajudar. Então, no fim do dia, no início do dia, a gente está falando sobre pessoas. É aí onde entra o RH fortemente no recrutamento, na seleção das pessoas que vão ter a capacidade e precisam criar a cultura de interpretar o que a inteligência artificial está passando para a gente. Aí tá o melhor dos mundos é esse. E os maiores fracassos também estão na falta de leitura desses dados. É importante, o Vini trabalha com sindicatura profissional desde 2005, onde ninguém nem sabia o que era sindicatura profissional, né? E os recursos tinham muito menos recursos, né, Vini? Então, tu acompanhou toda essa evolução, tu acompanhou a tecnologia, a inteligência artificial surgir, né, nesse mercado. E sabe um dado interessante nisso? Eu comecei na sindicatura em 2005, não porque eu queria, mas no momento a minha mãe já tinha a empresa em funcionamento e eu tive que parar um ano a faculdade, e para eu não ficar sem fazer nada, eu comecei a trabalhar com ela. E ela atuou como síndica desde 89. Ela iniciou a sindicatura dela em 89. O ano que eu comecei em condomínio, 1989, diga-se de passagem. Olha lá, Cris. Não, ela começou em 89. Numa era que acho que nem fax existia, ainda não tinha nem celular. E ela mexendo. E eu me recordo, eu era criança, 10 anos, alguma coisa assim, a gente ia para a chácara. E lá em Goiânia era uma questão na época engraçada, porque a cidade era dividida em 4 partes e em cada parte da cidade era uma operadora de telefone que pegava. E minha mãe tinha 4 celulares e era um tijolo de um tamanho do mundo. E ela andava com esses celulares pendurados e a gente ia para a chácara e ela com esse celular o tempo todo. Eu falava assim, essa mulher era doida. Que doideira é isso que ela está fazendo? Ou seja, hoje ela não está mais conosco, ela já é falecida, mas ela pegou um pouco dessa era, dessa tecnologia. Mas imagina hoje, em dia, as pessoas dessa época de 89 falam que a gente que é doido, porque é tudo muito rápido, é tudo muito avançado. E tende a, não sei se a melhorar ou a piorar esse processo de velocidade de todas as questões, mas realmente é um avanço gigantesco, né? E eu peguei, assim, consegui. Eu fui um dos privilegiados a pegar tudo isso. Vou ter que dizer. Primeiro, eu sou jovem. Eu comecei em 1989 em condomínio, gestora de condomínio numa administradora, 35 anos, e posso te dizer, só melhora. Sim. Se alguém dizer o contrário, tá mentindo para ti. Porque tudo que vem surgindo só está nos levando. As pessoas adoecem porque escolhem também olhar para que lado olham, mas toda essa tecnologia está à disposição para que a gente ainda fique mais próximos. Então, eu tenho certeza que se ela estivesse aqui agora, ela estaria sentada no meu lugar te dizendo, olha só, Vinícius, fica tranquilo, que só vai ficar cada vez melhor. Gente, fantástico. Por fim, né?
que é mais inteligente? Ter tecnologia de ponta ou saber usá-la com propósito, empatia e visão de futuro? Léo, Eu fico com a segunda opção de propósito, que hoje se faz muito é o propósito. É por que você faz isto. E quando cada um descobre o porquê daquilo, vai ter que saber usar a tecnologia, vai ter que saber ter a habilidade de lidar com as pessoas, considerando o seguinte: nós estamos vivendo agora, e condomínios nos traz isso, nós estamos vivendo em condomínios com as 4 gerações juntas. Existem os nato digitais, existem os idosos que amam tecnologia, e pode haver um mais 30 que detesta tecnologia. Então, toda essa habilidade nunca vai tirar que nós temos a capacidade de sonhar e também a sensibilidade de interpretar e lidar com aquela outra pessoa. Fantástico, fantástico. Pessoal, que estreia incrível. Vini? só para completar, se não tem propósito em algo que está sendo feito, melhor não fazer. Com certeza. Porque condomínio, a gente não pode esquecer que a gente está falando de comunidades. Com E certeza. se tu não tiver propósito, tu fica doente, tu vai precisar de remédio. Mas se tu entender que tu tá ali para fazer a diferença, é isso. A inteligência emocional é fundamental. Agir com propósito e com inteligência emocional para conseguir suportar a inteligência de mercado e a inteligência artificial que está aí, né? Isso aí. Pessoal, que estreia incrível. Hoje a gente viu que o futuro dos condomínios vai muito além da tecnologia. Ela passa por pessoas mais conscientes, gestores mais preparados e decisões baseadas em dados, propósito e emoção. Olha que frase fantástica aqui para a gente terminar, né? Agradeço muito, Cris, a tua presença. Léo, muito obrigado. Vini, muito obrigado por compartilhar essa visão com a gente. E para você que acompanhou ao vivo, não saia daí. Em 10 minutinhos, a gente volta com o próximo episódio, o Condomínio na Palma da Mão. A revolução do app único Porter Mais Alma. Poxa, que legal esse episódio, eu não vou perder também. Aproveita esse tempo para compartilhar o episódio, marcar seus colegas de trabalho e continuar aqui no Porter Summit Podcast, onde tecnologia, pessoas e futuro se encontram. O evento tá lindo, tá fantástico. Muito obrigado, pessoal. Olha, fizemos um marco hoje aqui. Obrigado mesmo. Valeu. Eu agradeço. Valeu. Muito obrigado. Valeu.